3. Olá, você está aqui em mais um podcast da Consciência. Meu nome é André Boava, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. E estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística, e hoje nós vamos falar sobre geografia cósmica com Fabrício Ranzolin. O Fabrício é astrólogo, professor e escritor. Ele atua há mais de 20 anos com leituras de mapa astral, ministra cursos e palestras sobre astrologia, cristais e espiritualidade. Ele é autor com obras no Brasil e Portugal. Coordenador do CNA Rio Grande do Sul, que é, na verdade, a CNA é a Central Nacional de Astrologia, né? E ele coordena, então, a do Rio Grande do Sul. Então é isso. Bem-vindo, Fabrício. Fabrício é um amigo muito querido da área da astrologia. E desde que a gente se conheceu, assim, a gente sempre conversa muito sobre cristais, né? Ele tem um livro de cristais que me ajudou bastante quando eu comecei a ler. A gente vai falar sobre isso aqui já já. E ele também trouxe um olhar diferente para mim sobre o xamanismo. Então, bem-vindo, Fabrício. Queremos saber tudo sobre geografia. Essa geografia que você vai falar aqui Ah, hoje. olá, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos aí nas ondas do ar. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória e a descoberta desse tema, então, Fabrício, para explicar para as pessoas o que que ele é. Tá? O que eu posso dizer é que quando eu era garotão assim, eu buscava muito espiritualidade. Então, enquanto o pessoal queria curtir para balada, eu curtia assim meditar, viajar, palestras de autoconhecimento. E numa dessas jornadas assim, eu conheci isso. Isso deve ter sido lá por 90 e alguma coisa, né? Que a gente já passou dos 40 e já faz um tempinho. Eu conheci um senhor chamado Antônio Duncan, que foi um referencial muito grande na época, que eles chamaram de convergência harmônica. Foi uma reunião de planetas que teve, né, no período, né? E ele trouxe muito desse tema xamanismo e cristais para o Brasil a partir de uma grande autoridade em cristais que tinha no México, nos Estados Unidos, que era Catrina Rafael. E ela foi uma precursora dos cristais, e ela trabalhava especificamente como enfermeira tratando dependentes químicos. Então ela desenvolveu todo um trabalho com os cristais de quartzo, e o Antônio foi lá, fez cursos com ela, e ele já tinha uma raiz xamânica muito forte, e eu conheci ele, então, numa desses eventos, numa dessas palestras aqui no sul do Brasil, aqui na Serra do Sul, né? Então, desde que eu entrei em contato com o Antônio pela primeira vez, eu era garotão, assim, acho que eu não tinha nem 18 anos. Imediatamente eu comecei a ter muitos insights importantes a partir dali para a minha vida. Eu realizei com ele jornada xamânica. Naquela época, o xamanismo ele não tinha a perspectiva que ele tem hoje, né? Hoje em dia, o xamanismo ele está muito concentrado na consagração da ayahuasca ou em certos tipos de, aonde você utiliza de, ou o cogumelo, ou o pessoal utiliza São Pedro, enfim. Mas o xamanismo ele era muito mais simples, porque você usa simplesmente o som, que a gente sabe que é muito típico das comunidades indígenas, né? Que é as danças, o som, o canto monótono. Então, naquela época, a minha primeira jornada xamânica foi com ele tocando um tambor na Serra do Rio Grande do Sul. E a partir dessa minha primeira jornada, que eu encontrei assim os meus poderes, né, entre aspas, o insight que eu tive, direcionou toda a minha vida até aqui onde eu estou hoje. Porque ali eu compreendi aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que eu gostaria de trazer para as pessoas no mundo. Então ali mudou completamente a partir desse meu contato com ele. E o Antônio era um cara muito interessante porque ele tinha estudado diversos xamanismos, né? Ele viajou para os Estados Unidos, estudou o xamanismo norte-americano, ele viajou para o Peru, então estudou o sul-americano também. Eu, na época, comecei a estudei o xamanismo australiano, viajei um pouco aqui pela América do Sul, realizei algumas vivências minhas. Então, a minha jornada no xamanismo e depois com os cristais começou assim, né?
a gente pode dizer que os cristais ou as pedras é uma das especializações que o xamã pode utilizar para trabalhar. Que Fiquei você pode. curiosa agora com isso que você falou sobre essas diferenças assim do xamanismo. Como que é seu olhar sobre essas diferenças dos lugares assim que você já percebeu? Não sei, já O me veio de perguntar isso. o xamanismo ele é muito universal, porque o que acontece? Esse termo xamanismo ele vem de uma tribo chamada tribo Tung ou Tungo, né, da Sibéria. E esse xamanismo, o Mircea Eliade, o nosso grande trabalho antropólogo, né, pioneiro, escreveu diversos livros, tem muitos livros dele. E xamanismo significa Saman, ou homem dos espíritos. É aquele que faz a comunicação com aquilo que não é material, mas é espiritual, e que faz o acesso entre o espírito e a matéria, né, o homem dos espíritos. E o que ele descobriu pesquisando o xamanismo no mundo inteiro é que o xamanismo ele é muito universal. Então, assim, essa prática, né, da geografia cósmica, que é a prática central, por exemplo, é você entrar no mundo profundo para buscar os seus poderes, isso é feito entre os xamãs aborígenes da Austrália, isso é feito aqui entre os conibos de Varo, na América do Sul, do Peru, isso é feito pelos índios mexicanos, isso é feito pelos índios norte-americanos, por um Lakota, por um, enfim, né, por um Navarro. Ele descobriu que essa universalização do xamanismo ela está em todos os continentes, é muito universal, mas ainda assim tem diferenças nas culturas e na visão de como é feito isso, como é feito esse acesso ao mundo espiritual. Então, essa diferença, ela aí sim, aí muda muita coisa, porque também pega a mitologia, também pega, por exemplo, os caminhos que eles enxergavam no céu, nas estrelas, nas galáxias, ou em certas estruturas geográficas que eles têm, né? Então, aqui no Brasil é muito a selva amazônica. Nos Estados Unidos, eles têm montanhas como referências sagradas, sacras para eles. A Austrália tem aquele monte que, inclusive, foi proibido a visitação, né? Que para eles é o centro do mundo. Então, tem algumas mudanças estruturais no xamanismo, mas a prática ela é universal. É incrível isso, porque dista mares e continentes de distância, né? Mas a visão é a mesma. E uma das formas de visão é exatamente esse ponto de que tem uma especialização xamânica para cada tipo de espírito auxiliar, digamos assim, né? Então você pode usar as pedras, o contato com o reino mineral, ou ser o especialista, o xamã, é como um clínico geral, mas vai ter o especialista ali, né? Ou ele pode usar as plantas como espíritos auxiliares, ou tem alguns xamãs que usam insetos, como aqui no Conibo, os Conibos, tem o trabalho do Michael Harner também, que difundiu o xamanismo. Então, a partir do trabalho desses antropólogos pioneiros, Michael Harner, na década de 80, Sandra Ingerman, o Antônio foi aqui no Brasil, eles espalharam o saber desse xamanismo, que é o que hoje a gente tem e conhece essa palavra xamanismo por causa do trabalho desses pioneiros. Mas o que acontece no Brasil? Quando o xamã, isso é uma coisa muito típica daqui, né? Quando ele vai realizar a alteração da consciência dele para acessar essa geografia cósmica, onde ele viaja pelo universo para fazer um trabalho de cura para alguém. Por exemplo, o resgate de alma é muito comum em todo o xamanismo mundial. E eu não sei porque não se fala isso no Brasil, porque se você pega ali no Xingu, o que eles fazem? Eles fazem o diagnóstico, se houve perda de alma, todos os pajés começam a fumar suas cigarrilhas e começam a fazer um processo do ritual do resgate de alma daquele doente. Isso se faz também entre os norte-americanos, entre os australianos, entre os siberianos, é o mesmo ritmo. Só que o que muda é o seguinte, na Sibéria, nos Estados Unidos, eles não usam essas substâncias psicoativas. Não usa ayahuasca, não usa São Pedro, não usa. Eles usam o som do tambor, eles usam danças,
eles usam cantos, eles alteram a consciência dele a partir de uma perspectiva mais natural, utilizando as ondas cerebrais, né? O xamã, então, ele é um especialista. Então, o conceito do xamanismo, por Mircea Eliade, que é esse grande antropólogo de referência, é exatamente que o xamanismo é quando um indivíduo de uma comunidade, tipo como um médico, um psicólogo, um curador, ou feiticeiro, ou contador de histórias, ou sonhador, ou intérprete de sonhos, utiliza da alteração da consciência ou mudar o seu estado de consciência para acessar as dimensões espirituais e lá fazer jornadas, jornadear ou viajar através da geografia cósmica, que pode ser o mundo de cima, o mundo inferior, ou o passado ou o futuro, como uma cruz, assim, né? E aí lá buscar respostas para quem ele está ajudando. O xamanismo, a base dele é essa: é você ajudar um paciente, um cliente, um amigo, um familiar, um membro da comunidade, através desse contato. Ô, Fala aí. Fabrício, mas você não acha que a questão, porque nos norte-americanos eles usam o peiote, né? Não sei se os três, Os eu sei que o mexicanos, Lakota e Navarros, eu acho que usam o peiote para alguns trabalhos espirituais, né? Mas você não acha que talvez não tenha essa cultura em outros continentes da ayahuasca, por exemplo, que é o comum no Brasil e no Peru, por exemplo, porque não tem a árvore lá desse tipo de sucó? Ou você acha que é realmente uma cultura de não usar nenhum psicoativo? Porque o norte-americano usa, né? O mexicano também. O mexicano usa o bufo também, alvários, né? Que é o que é o DMT da ayahuasca, mas é aquele veneninho do sapo, né? Que você raspa e fuma. Eu já tive uma experiência xamânica com um xamã mexicano que veio no Brasil. Você não acha que talvez seja por isso, por não ter a planta? talvez sim, mas porque você, como você falou, né? Então você tem ali o cogumelo, né? O pai peyote que eles chamam. Inclusive no Brasil você tem a ayahuasca e se desenvolveu aquele sistema do chá daime. Ali é que fica mais para o México ali, esses indígenas, aquela área desértica ali, né, que depois foi anexada quando os Estados Unidos, ele deu ele ofereceu que ele poderia caçar Jerônimo, que era um grande guerreiro. Então o México aceitou, porque Jerônimo, eles não conseguiam vencer Jerônimo. Então eles pegaram um pedaço de terra para fazer isso, o Novo México. Então, aquela região ali, Jerônimo era um grande guerreiro e curandeiro também. Quem puder, assista ao filme ou leia os livros da vida dele. Ali é uma região, veja bem que interessante, ali não tem plantas, porque é muito deserto, mas tem esse cacto, né? O peiote. E lá teve, assim como aqui o daime, também a igreja nativa americana, que eles desenvolveram com o uso do peiote. Mas ele é mais Centro-América. Conforme você vai subindo dos Estados Unidos para o Canadá e subindo e depois vai para a Ásia e pega, não tem isso porque a gente tem essa perspectiva, né, essa ideia de que eles atravessaram o estreito e vieram para cá da Ásia. Por isso o xamanismo todo veio de lá, da Sibéria, dessa região ali, né? E por isso o índio brasileiro tem o olho puxado, como tem o asiático, né? Ali os tibetanos, o xamanismo tibetano, que é muito parecido, a astrologia tibetana. E então, por isso tem esse mesmo fenótipo, né? Então, dali para cima, dos Estados Unidos para cima, não tem nada de substância. Eles usam só o som do tambor mesmo. Mas sim, você está certa, tem algumas zonas de transição, mas isso disseminou de uma forma, hoje em dia, global. Mas eu acho que pode ser sim, porque eu acredito que com a sinergia, digamos que as plantas vão conduzindo o xamã o que ele tem que usar, fazer. Então, eu acredito que esses xamãs eles entraram em contato com aquelas egrégoras do ambiente e o ambiente os conduziu. Inclusive, tem uma questão muito interessante do pai peyote, que ele não aceita todas as pessoas. Então, não é todo mundo que consome peyote que se dá bem, né?
E isso é uma coisa que eu falo quando eu já fiz muita vivência xamânica, realizei vivência xamânica no sul do Brasil, e também no início eu fazia resgate de alma também. Mas uma coisa que eu digo é que você não pode complicar muito o acesso ao conhecimento e ao uso do xamanismo como uma prática diária. E quando você depende de uma substância ou de uma planta que é muito complexo, ou que se você não está próximo de você, que você tem que viajar para fazer aquele ritual, aquela coisa, você tira isso do seu dia a dia, né? E o xamanismo que o Michael Harner nos propôs, que ele é baseado no xamanismo asiático norte-americano ou né, da sua origem, que são essas tribos nômades asiáticas siberianas, eles têm essa capacidade de fazer as jornadas usando as ondas cerebrais. Então, quando você começa a meditar, quando você começa a respirar de forma rítmica, quando você acompanha o toque repetido e monótono do tambor de baixa, isso foi medido, né, nesse trabalho do Harner em laboratório. O seu cérebro começa a mudar o impulso, o fluxo, né? E aí vai mudando aquilo que a gente faz quando faz o sono e quando sonha, né? Você muda a onda do seu cérebro. Então você vai mudando o estágio. Você entra para alfa, para beta, para gama, enfim, você vai mudando o seu estágio, vai aprofundando. Tem um limiar ali entre que você fica inconsciente e o consciente, que é o estado de meditação. A gente entra, que é ali que você faz a jornada xamânica. E para o xamã que faz isso, ele treina isso e você aprende isso a fazer, você não necessita usar um agente externo. Pelo contrário, você até evita depois que você aprende. Foi a minha vivência, pelo menos. Porque daí você não nubla sua mente com nenhum tipo de resquício que possa ficar depois que você força o seu cérebro a mudar a onda cerebral por a indução de algum elemento externo como uma planta, porque algumas pessoas vão se dar bem, mas outras pessoas não. Eu tenho essa particularidade, eu sou muito sensível à substância química. Sabe aquela pessoa chata, assim, que qualquer medicamentozinho já começa a sentir aquele monte de efeito colateral que ninguém tem? Então eu não posso tomar nada. Se eu tomo assim meio cálice de vinho, já fico tonto, já não consigo fazer mais nada. Então, para mim é muito mais simples o xamanismo. Você aprende a lidar com as ondas cerebrais sem você buscar nada que se ingira, né? Mas, enfim, é só uma experiência pessoal minha mesmo. E só Eu queria queria só acrescentar, compartilhar que se eu por escuto um favor. barulhinho, gente, tipo, seja aquele bolt tibetano, o início do tambor eu já tô em outro lugar, assim. Para mim é É, muito rápido, eu não preciso de substância. Eu fico, né, acho que é a lua peixes, né, Fabrício? Essa energia, assim, o meu emocional, ele já tá em outro lugar. Essa é a verdade, eu só preciso ligar fazer assim com um botãozinho. Mas eu acho legal vocês falarem um pouco, que vocês têm mais experiência do que eu com o xamanismo, sobre o termo do resgate de alma, né? Quando que a pessoa normalmente procura essa ideia do resgate de alma? Eu já vi em filmes, assim, mais quando tem uma doença, né? Que a gente percebe, assim. Mas não é só isso, né? Quando a pessoa se sente o que seria para o Theta Healing, é o equivalente a... É como se a gente vê uma rachadura na alma da pessoa. Essa é a impressão que me dá. Como se ela tivesse passado por tanto trauma, tanta decepção e frustração, que ela foi se afastando da essência dela, né? E a gente tem os exercícios lá na terapia holística para fazer essa reaproximação, vamos dizer assim, né, da essência dela. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Fabrício. André também, se já fez alguma coisa do tipo, porque eu fiquei curiosa, né, para saber o que seria geralmente, o resgate de alma, ou como que a pessoa sabe que ela está precisando de um resgate de alma, né? E também falar um pouco sobre essa questão da jornada, se a gente chega com o tema ou se não, porque eu percebo que muitas pessoas só vão para o ritual e deixam, né, as coisas acontecerem, sem um pedido, sem trazer uma clareza, mas muitas pessoas devem procurar com um tema específico, né? Tipo, eu quero mais clareza para as minhas relações amorosas, eu quero entender por que que eu sou mais sensível em relação a isso. Eu só queria um pouco mais de exemplos, assim, da experiência de vocês. Claro. O que eu posso colocar seria o seguinte:
antes de passar para André também, eu acho que no trabalho xamânico você tem que ser muito objetivo, porque, sabe, tipo assim, o xamanismo é a conexão com a terra, é a conexão com você estar fluindo com aquilo que está ao seu redor. Então, sabe, eu não acordo num belo dia e digo assim, hoje eu vou. Porque a gente está num momento muito delicado da humanidade, né, astrologicamente falando, a gente sabe, né, desde essa explosão aí da conjunção de Júpiter e Saturno, em que há uma divisão muito grande, que são aquelas ondas de aquário, né, de a profundidade que você precisa para viver versus o entretenimento que você precisa ter para te trazer alegria de viver. E nessa daí o xamanismo acabou entrando como uma forma de entretenimento. Sabe, eu sou um pouco rígido com essa visão, assim, tipo, eu não acordo num belo dia de domingo, em vez de cuidar da casa, lavar roupa, cuidar de uma pessoa que precisa de mim, ou de familiar, eu vou lá consagrar, porque eu não tenho o que fazer. Vira um entretenimento isso. E muitos centros no mundo inteiro estão explorando isso, pegando a ayahuasca, né? E reproduzindo como spa, como a forma de você buscar um relaxamento, de você visando lucro com isso. Então, tem dois impactos importantes aí. Primeiro, a exploração do cipó, jagube, da folha, né, chacrona, que tem que ser pensado, porque está sendo consumido no mundo todo de uma forma muito, como é que eu vou dizer assim, não sacra, sabe? Eu tenho uma sensação de que a gente tem que ter uma responsabilidade maior com o meio ambiente, com a terra, com a mãe terra, e essa responsabilidade maior, ela vira quando a gente tem uma perspectiva sagrada com tudo que a gente está fazendo. Isso, para mim, é a base do xamanismo. É você estar ligado com a vida daquela planta ali que foi tirada para te trazer aquele efeito. Aquilo que você consumiu para cura. Então, você tem, sim, ter um objetivo específico quando você vai fazer uma jornada. Nas jornadas tradicionais, pelo menos no sistema que eu aprendi do xamanismo que eu passei para vocês, a gente vai com um objetivo muito específico, como você falou. Eu quero essa tristeza que eu estou sentindo, eu quero buscar respostas para ela. Essa minha relacionamento com meu pai, ou com meu marido, ou com meu filho, eu quero buscar um insight importante sobre isso. Então você tem que saber, sim, o que você quer, e você tem que ir para a jornada ou para o resgate de alma com essa intenção específica, senão você perde o leme, né? Mas enfim, pessoal, é só a forma como eu vejo isso, né? Mas eu Eu não sei. gostei disso, eu não sabia disso. É engraçado, né? Não é que eu não sabia. Toda vez que. Aliás, eu não sabia que estava usando tão comercialmente, tá, Fabrício? Eu não tenho essas informações. E eu nunca fui em rituais de tem, daime. Aliás, eu tem fui em uma. daime uma vez e eu não me conectei. Eu só vou em É, rituais xamânicos, né? Que sejam conduzidos tem por umas xamãs. matérias que saíram na Folha sobre esses centros de Ah, ayahuasca no mundo todo. Dá uma pesquisada no Google que você vai encontrar. vou. E aí, o que eu te falo assim, é engraçado, né? Apesar de sempre ouvir, né? Pense no que você quer, que você veio buscar com a madrecita, né? Pede para ele. Não sei se é pela minha personalidade, eu não tinha coragem de pedir nada. E eu falava assim, não, se eu vou falar que eu quero isso, mas e se não foi isso que eu preciso agora? E aí eu entro sempre, faz tempo que eu não vou agora, mas sempre que eu ia, eu falava assim, Madrecita, o que eu tiver que ver, o que eu tiver que mudar, o que eu tiver que transformar, estou pronta, né? Então me traga o que eu estou pronta para receber, o que eu estou pronta para transmutar. Então eu também era o meu jeito, e não existe um certo e errado, eu acho, sabe? Porque eu não tinha coragem de pedir, eu sempre falava, não, hoje eu vou pedir tal coisa, mas eu falava assim, mas não é justo, ela é acima da gente, é muito sagrada para eu chegar aqui e falar o que eu quero, ela tem que vir. Então eu deixava para ela me trazer o que eu precisava daquele momento. E vou falar uma coisa, pá, assim, eu já sou o oposto de vocês dois, né? Eu preciso de altas doses para eu ultrapassar esse campo mental. Como dizem, né? Eu sou cabeçuda. Então, eu preciso e eu gosto dessas alterações de consciência. Né? Já usei o RUCO, já usei
Já fiz todos os rituais xamânicos, eu já fiz todos várias vezes, que eu já fiz 2 cursos de xamanismo, né? Mas eu gosto muito. E me ajudou muito na minha trajetória, na minha jornada de vida, assim, me trouxe muita clareza, né? Muita transformação interna mesmo, de vários pontos na minha vida. Mas eu concordo 100% com você quando, assim, não é para todo mundo. Tanto que tem pessoas que você sabe assim, não vai, porque não vai dar certo, sabe? E tem outros que você fala, vai que você tá precisando, né? Tipo assim, vai que vai dar um chacoalhão aí. Porque é um processo muito transformador, ok? Mas é um processo que é custoso ali, né? Para a gente não falar dolorido muitas vezes, né? É um processão que a gente entra ali. Então, as pessoas têm que saber, né, aonde vão, eu sempre falo isso, o local, aonde vai, com quem vai, se é uma indicação boa, se já alguém já foi. Eu sempre dou esses toques, porque a primeira vez que eu usei, há muitos anos atrás, em 2009, 2010, eu fui num local sem indicação, fui sozinha, e era Daime, e eu me senti completamente desprotegida, e me senti acuada mesmo. Então, foi uma experiência horrível, né? Não porque era Daime, mas porque eu não tinha eu não conhecia o local e o local não era legal. E aí eu passei anos sem ter coragem de consagrar novamente, por medo de ir para um lugar assim, porque a gente acaba entrando no nosso mundinho ali, né, pessoal, e não. Então, Ilu, acho que a gente respondeu aí um pouquinho do que você trouxe. Eu acho que é muito individual, né? E assim, e todo mundo que está nos ouvindo, que tem interesse em conhecer a ayahuasca, eu sempre recomendo que busque um local seguro, aonde pessoas que você confie já foram, que possam te acompanhar nesse local, porque é uma experiência diferente, né? E a gente não pode brincar Sim. com isso, porque é algo muito sagrado mesmo. Eu vejo dessa forma também, como o Fabrício colocou aqui. E se você é como a Elu e como o Fabrício, é melhor ter cuidado É. aí. E eu não sei o que o Fabrício, a perspectiva do Fabrício como astrólogo, porque assim, por exemplo, eu entendo o mapa da Andrea, porque Pois que é, ela tem terra. mais dificuldade, ela é muita terra, Fabrício, tudo em virgem, Deus tudo era que você jeito vai de estar na cara, virgem. né? Ascendente em touro, é muito, muito, né? Então, eu consigo ver que, por exemplo, ela aguenta. Mas tem gente que eu pego o mapa que eu falo, nossa, muita gente vem relatar que teve uma experiência num lugar seguro, estava ali praticando há muito tempo, e teve o que, psicologicamente falando, foi uma fragmentação emocional ali, É, né? De entrar em contato com legal. certas coisas que foi demais, assim, né? Foi de uma forma. O cérebro ali trouxe muita informação, e a pessoa ficou quase 2 anos para conseguir voltar, entre aspas, a uma harmonia, assim, né? A conseguir entender o que estava acontecendo emocionalmente, né? De ter pensamentos suicidas e tal. E aí você pega o mapa da pessoa, tem toda uma energia de mais sensível mesmo. De assim, se ela começa a pintar, ela já acessa isso muitas vezes, sabe? Ela já acessa certas emoções que uma substância, ela abre muitas portas, né? Então é interessante até perguntar para o astrólogo, se bobear. E aí, né? Será que eu preciso mesmo de qual o nível de substância aí, Pois né? é. E será que não é só um ritual com a música, com uma música individual, em grupo? Isso também acho que o mapa dá para falar bastante, né? Sobre a experiência da Sim. pessoa. É, mas eu acho que também no caso da André, ela foi buscar algo, autoconhecimento, espiritualidade, ela foi buscar um caminho para ela, porque isso é muito comum no signo de terra, né, Lu? A gente sabe. A pessoa, ela tem a questão da matéria muito forte, então ela precisa, tipo, pô, é só isso aqui? Então a intenção foi o espírito que a conduziu para buscar um caminho, né? Então, claro, aí transcende essa proposição que a gente tem, eu vou buscar alguma coisa. Mas só para responder, para não deixar no ar, que você comentou do o resgate de alma. O resgate para o xamanismo em si, é que a ayahuasca é só uma forma de você, é uma das ferramentas ou uma das formas de você vivenciar o xamanismo. A ayahuasca não é xamanismo, né? E o xamanismo não é a ayahuasca, é muito mais do que isso, né?
E o resgate de alma, por exemplo, é muito mais típico xamânico, porque ele está em todos os continentes. Como falei, não tem a ayahuasca, né? Lá entre os Tungues, né? Na Austrália. Mas o resgate de alma tem. O bastão mágico tem. As cantigas repetitivas para você alterar a consciência tem. As mitologias, né, astrológicas tem. Inclusive, sabe que na Austrália, eu estudei isso também, estudo ainda, né, porque é um universo muito amplo, mas a mesma que os nativos americanos têm como estrelas e mitologia, é a mesma na América do Sul, aqui, né, que é a Ema, que toma a água do mundo, que está ali do lado da Via Láctea, quando a gente olha, né? E tem também essa mesma ema no céu que eles enxergam na Austrália, e tem também no Norte América. Então, as mitologias são muito parecidas. E o resgate de alma é uma dessas questões básicas do xamanismo. Tudo que quebra a continuidade da pessoa é uma perda de alma. Quando a gente entra em choque, por exemplo, o choque, né, de um acidente, que a pessoa fica ali meio perdida, ali, não entende o que aconteceu. Quando a pessoa se sente vazia porque ela terminou um relacionamento, quando a pessoa perdeu alguém que ela amava muito e ela perde o sentido, sabe, eu não sei se aquilo já aconteceu com alguém, se você já desmaiou, sofreu um acidente, você perdeu a consciência, o cérebro ele desliga. Você perde a perna e você pergunta para aquele cara que sofreu acidente, você lembra de sentir dor? Ele não lembra. Eu lembro quando acordei no hospital, eu lembro quando chegou, né, a equipe, aí começou a doer e tal. Então, a alma, ela sai, isso não sou eu que estou dizendo, isso é o saber dos xamãs que passaram, né, para esses pesquisadores que disseminaram isso em primeira mão, e tem vídeo, tem livro, foi que eu estudei, e com o Antônio também. Quando você passa por qualquer coisa traumática desta forma, em que você tem que sobreviver, uma vítima de estupro, por exemplo, ela muitas vezes não lembra. O corpo cria uma forma de sobrevivência, e aí tem um desligamento do corpo com a alma. E aí, quando essa alma volta, ela muitas vezes ela não volta integralmente, ou ela fica com essa parte que vivenciou esse trauma, que não conseguiu suportar isso fora. Isso é a perda de alma. Se por um acidente, por um trauma, um rompimento, uma violência, enfim, é muito uma rejeição, enfim, pode ser muita coisa que você pode perder a alma. Mas o que acontece é o seguinte: ao longo da sua jornada na vida, você vai perdendo almas e você vai perdendo o seu poder, porque é o seu sistema imunológico espiritual, que está ligado ao sistema imunológico físico, né? Que é aqueles bichinhos que combatem as infecções. Então, a pessoa entra em estado depressivo, catatônico, e fica mais doente. Tanto é que tem um animal de poder, porque ele é como você resgatar isso, é você resgatar o seu sistema imunológico, tanto físico quanto espiritual, para você seguir vivendo e lidando com os desafios da sua vida. Então, o resgate de alma é você ver por que você perdeu isso, reviver esse momento e buscar a alma de volta. O xamã, os pajés, que aqui não é xamã, aqui é pajé que eles chamam, né? Xinguano faz isso, porque ele vai lá e faz um boneco, ele faz todo o cerimonial, altera a consciência dele, eles vão lá e buscam a alma do paciente, volta e põe. E o cara se cura da doença porque está com a alma de volta, ele fica forte e ele combate a doença. Entre os índios americanos se faz isso também, entre os aborígenes também, só que muda o sistema, né? Muda a forma como é feito, o ritual, o cerimonial. Então, o resgate de alma, para mim, ele foi muito importante no meu início da jornada xamânica, porque foi o que me trouxe a minha perspectiva de integralidade, que é você resgatar todo o teu ser e a força que você tem sendo você mesmo. E eu aprendi a fazer o resgate de alma, fiz treinamento xamânico, aprendi com as técnicas que o Antônio trouxe. Na época, o Antônio é falecido já há alguns anos, mas foi com ele que eu aprendi essas técnicas xamânicas em primeira mão, né? Não foi
Ô, Sim, Fabrício, então, assim, nesse total caso do objetivo. resgate da alma, por Oi? exemplo, quando você traz esses aspectos, então, por exemplo, faço um resgate de alma sobre um determinado assunto específico, né? Que vamos supor, sofri uma violência, aquilo, né? E Você você também vai e faz pode, um. Andréia, se sentir vazia ou querer buscar um Sim. caminho, porque as coisas não estão bem, e aí você Então, busca assim, uma ajuda. é como se eu levasse um tema cada vez que eu fosse fazer esse resgate, né? E você vai reconstruindo essa alma, né? De novo. Seria mais ou menos isso? Pode ser que sim. Em alguns casos, a pessoa tem que fazer vários resgates. Em alguns casos, um resgate, a pessoa já restaura a sua luminosidade. Então, isso Tá, é um conceito que que legal. também tem entre os xamãs, os pajés, também tem entre os americanos, que é o xamanismo tolteca, que foi disseminado por Carlos Castaneda, né? Que é um conceito de... Eu menciono esses autores porque foram eles que por que a gente conhece xamanismo hoje? Porque esse pessoal botou isso no ventilador e isso, né, espalhou pelo mundo. Então, o que eles dizem é que a sua luminosidade, ou a sua aura, ou o seu ser luminoso, ele perde um pouco da sua luz, né, da sua bateria, quando ele vivencia certas experiências. Então, tem algumas técnicas que eles trazem, inclusive de recapitulação, e algumas jornadas também que eles fazem, que aos poucos você repara esses buracos ou essa falta de luminosidade, ou para a psicologia, esses traumas, porque você passa a se lembrar deles, você integra eles na sua personalidade. E às vezes acontece isso na nossa infância. Então, aquela época da infância a gente não lembra, ou a gente tem aquele medo, porque eu tenho medo de tal bicho, porque me aconteceu tal coisa na infância. Então, precisa fazer esse, né, ou esse resgate, ou esse resgate de alma, pela perspectiva xamânica, ou pela perspectiva psicológica, talvez, ou transpessoal, né, que daí também eu talvez não entenda tanto dessa área que não é a minha, mas é uma regressão também, ou enfim, acontece alguma coisa que tenta restaurar aquela quebra, aquele lapso, aquela falta da luminosidade que você deixou no seu caminho. Isso fica onde? No espaço-tempo da geografia cósmica. Pode ficar no passado, pode ficar numa idade, pode ficar numa dimensão superior, numa dimensão inferior, né? Pode ficar ele fica em algum lugar. E quando o xamã ou o curandeiro ou o pajé faz esse resgate, ele tem que descobrir aonde é que está esse lugar. Ele tem que, então, por isso que tem o treinamento, porque você tem que descobrir aonde isso está, que é Opa, uma cortou um coisa pouquinho. voltou. Voltou. E é complexo, porque às vezes você tem que tentar entender, né, e negociar o resgate dessa alma. Aonde você vai buscar isso? Porque às vezes ela está com, por exemplo, uma pessoa que te maltratou e que faleceu. Isso está além, aí tá no, pode estar no mundo inferior, além da dimensão dos que já partiram. Por isso que eles usam, então a gente estuda, né? A geografia cósmica exatamente para aprender aonde você vai fazer esse trabalho e de que forma você busca. Então, não é uma coisa muito simples, mas também não é difícil. Mas exige um treinamento, exige um foco. Para mim, o xamanismo é um foco claro e objetivo, pé no chão, de você saber que você tem que estar conectado com você mesmo, que você tem que aprender a lidar com o teu mundo interior, porque isso é que a gente vê hoje em dia, as pessoas estão só fora, né? Só fora, só fora. Então é alguma coisa que você busca fora de você. O xamanismo diz assim: não, você busca dentro de você. É lá dentro que você tem que aprender a, a jornadear ou a viajar. Por isso chama-se assim, né? A jornada xamânica ou a vivência xamânica. Eu acho muito bonito isso tudo que vocês estão falando, porque assim, quando a gente vai fazer leitura intuitiva,
o órgão da pessoa tá falando lá sobre traumas. Ele tá assim, você vai começando a passar, né, olhando como se fosse um scan. Pode parecer muito doido isso, gente, mas o Fabrício tá só confirmando aqui as coisas, né? Só, nossa, eu tô vendo uma coisa estranha na base do seu pulmão tá falando disso, 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 3 anos de idade, assim, assim, assim. Os órgãos falam, e aí a pessoa só vai dando check, né? E eu lembro que quando eu comecei a fazer essa técnica, eu desconfiava. E eu comecei, até falo para André, quando você for fazer leitura intuitiva, vai falando. Você está só acessando, né? Não tenha medo de estar certo ou errado. Vai falando que você vai vendo como que casa. E é um pouco isso, assim, a gente vai guardando essas memórias no corpo, daí eu sinto que o xamanismo ele acaba conseguindo fazer a pessoa acessar essa geografia através do corpo, né? Através do elemento terra mesmo. A partir disso vai abrindo esses portais todos de espaço-tempo, né? De memórias celulares aí. Enfim, então é interessante porque outras técnicas fazem isso, mas a impressão que me dá é que talvez com o xamanismo a gente consiga, não sei, criar uma forma de acessar até mais gentil por tudo que vocês estão falando, sabe? Porque quando é um outro terapeuta falando, ó, eu tô vendo isso, eu tô lendo isso, e acontece uma cura ali, né, um processo, uma transmutação, ainda assim me parece que pode ficar muito na mão do terapeuta holístico. E quando vai para o xamanismo, parece que é isso, a pessoa vai por conta própria, né? Ali abrindo e sendo guiada, talvez de forma até mais gentil, não sei, tava refletindo isso aqui, assim. É que eu acho que o xamanismo ele te dá uma ferramenta de você lidar com esse mundo que é espiritual, que está dentro de você, mas que é fundamental para que você seja uma pessoa total. Né? O xamanismo é isso, é você te tornar total, é você te conectar com aquilo que está faltando. Né? É o que fez a Andrea ir buscar, mesmo não tendo alguma coisa específica, mas é o que fez ela buscar através da consagração da ayahuasca, é o que faz alguém que não se sente bem na sua vida, ou que não vê como mudar, né, buscar alguma orientação. Eu acho que o que acontece é que a gente é muito direcionado por forças que a gente não percebe. A gente vê muito isso na astrologia, né, Ilu? Então, assim, você faz o mapa astral da pessoa e você faz ali as curvas de Saturno para ela, e você vê para trás que direitinho naquelas épocas aconteceram tais eventos e você faz aquela projeção para frente dos aqueles eventos próximos, né? Então a gente vê que quando você entra na linha do xamanismo, você vê que aquelas tendências ali são na realidade ou consciências espirituais ou compromissos espirituais ou são assim perspectivas espirituais que levam você lá ou que conduzem você lá e você achando que é você que decidiu, mas não, aquilo é uma coisa que te levou lá. Né? Então, o que eu mais gostei quando eu comecei a estudar xamanismo, quando era jovem, foi essa perspectiva. Puxa vida, quer dizer que isso que eu sempre senti é verdadeiro. Quer dizer que isso que eu gosto de fazer, isso que eu me sinto bem vivenciando, é o que eu devia estar fazendo e é o que eu devo deixar com que isso me leve ao longo da vida, né? Porque quando a gente entrou nesse negócio de conquista da natureza, a partir quando as naves, os navios, né, começaram a atravessar os mares, começou essa amplidão dos horizontes, né? E também começou a mudar o contexto do mundo. E o xamanismo é voltar ao mundo. Então, se você tem que lidar com o xamanismo, você tem que voltar ao que o mundo era antes desse período. Que é você voltar com a perspectiva de que o mundo ele está além daqueles limites perceptíveis que a gente tem. E esse é o problema hoje em dia. As pessoas têm um impacto muito grande de que o mundo tem limites e ele não tem. E o xamanismo expande esses limites para outros mundos, dimensões e tempos ilimitados. O xamanismo mexicano e o xamanismo dos indígenas iaques, da tolteca,
eles põem aí 47 ou 48, uma coisa assim, camadas dimensionais que a pessoa tem, que ela pode ir vivenciando, né? Alguns, o espiritismo ou a gnose põe 7 corpos, o búdico, enfim. Mas cada uma dessas dimensões que a gente tem, ela são diferentes expressões de quem nós somos. Então a gente não é só isso aqui, a gente não está só dentro desses limites materiais que começou nessa história que a gente conhece. A gente é muito mais. A gente está além do tempo, a gente está além da mente. E o xamã ou o xamanismo é aquele que segue o sentimento. O sentimento ele é mais importante do que a mente, porque a mente ela te bota nos cantos de parede assim, que a visão tranca ali. Mas quando você entra no sentimento, não tem nenhum limite. Não tem nenhum limite. Então, numa jornada xamânica, é que é difícil, talvez, fica um pouco subjetivo para mim, para vocês. Porque quando você não tem experiência xamânica de jornada, né, você não entende isso. Mas, tipo assim, você não tem um limite de eu e de espaço-tempo e de vivência quando você está conectado numa jornada xamânica. Porque você pode ir para qualquer lugar do cosmos, do tempo ou do espaço, e você pode buscar respostas lá, você pode buscar soluções para os seus problemas, conexão daquilo que está faltando para você. E a única coisa que faz de uma pessoa que é um buscador ou um praticante xamanista, né, de um xamã em si, é que o xamã ele vai ter o papel da sua comunidade de fazer isso por alguém que precisa. E no caso vai ser o paciente, o cliente ou a quem ele está ajudando. Então ele vai fazer a jornada para aquela pessoa que não está bem ou que precisa que faça por ele, né? Essa é a única diferença. Então, digamos, essa pessoa que está doente ou que está com um problema ou que não está bem ou que precisa de um resgate de alma, o mundo dela ficou pequeno, a visão dela, a perspectiva dela ficou curta, a luminosidade dela ficou limitada, né? Doente porque ela perdeu a parte da alma, se for pelo xamanismo, pelos pajés ou pelo xamanismo norte-americano. Luminosidade da alma, se for pelos mexicanos, ele perdeu. E o xamã, então, tem pelo seu treinamento, essa habilidade de restaurar isso e de fazer uma coisa que a gente chama religar. Religar a pessoa com o cosmos ou com essa realidade. E aí eu faço o link, né? Que nos diz que nós somos muito maiores do que a gente parece ser. Nos conecta com esse fluxo da vida, que todos nós temos que estar conectados, sentindo que a gente está vivendo uma vida com significado. Quando a gente perde a alma, a gente não tem esse sentimento. A gente fica vazio. E aí nos conecta de novo com esse flow. E é interessante que esse xamanismo de Carlos Castanheda, né, como ele relata nos livros, ele tem muito daquela interpretação do mundo. O mundo é assim como ele é porque a gente interpreta que ele é assim. Então, isso a gente faz a leitura de uma pedra, de uma árvore ou de um campo usando certos tipos de fibras que passam do planeta para o nosso campo áureo. Então, a gente seleciona. Então, para alguma pessoa, aquilo pode ser uma simples pedra. Agora, para outra pessoa, aquilo pode ser um ser mágico que te ensina uma, uma verdade fantástica para a sua vida e que te traz um insight que te soluciona um problema. Pode ser É o uma ponto de vista, né? É o quanto eu estou é, aberto ali. sim, Hum. e então eu acho que essa é a perspectiva de que a gente é maior do que a gente percebe e que o mundo ele é ilimitado. Ele não está só dentro disso que a gente vê, né, disso que a gente sente dentro do nosso corpo físico. Ele está muito além disso. E uma coisa que as pessoas, por exemplo, não ferramentas básicas do xamanismo, né, que as pessoas não olham. Como a Elu falou, você parar para sentir um som, sentir um cheiro,
sentir a sensação do vento no seu corpo quando você está no local, porque ali pode ser que alguma força da natureza esteja querendo te dizer alguma coisa, mas você não está ouvindo. Pode ser que alguma força da natureza, um espírito auxiliar, porque o xamã, quando faz essas jornadas, ele utiliza seus espíritos auxiliares que o protegem, que o ajudam, ou que o conduzam, ele pode estar se manifestando ali sobre uma mudança na direção do vento, sobre alguma pessoa que você encontra no seu caminho, né? Sobre alguma coisa que acontece, mas como a gente não presta atenção, a gente não olha, a gente está muito preocupado com a nossa vida, com o celular, com a agenda, né? Com aquele mundo da matéria, a gente não olha isso. Então, acho que essa visão de você voltar a conectar com aquilo que te leva, né? O xamanismo é muito isso. Que aquilo que está além do teu mundinho, não é só você que faz a sua vida. Eu até sou um pouco assim, eu tenho virgem no mapa também, né, Lu sabe, mas eu sou um pouco crítico com relação a isso de que eu mudo as minhas conexões, eu faço totalmente as coisas da minha vida, eu crio a minha vida, a minha realidade, ou eu moldo aquilo que o mundo e a natureza me trouxe, a minha vontade e forma, dependendo do meu conhecimento, do meu poder ou da minha capacidade. Quando a gente estuda astrologia, a gente vê que não é bem assim, e quando a gente estuda xamanismo, a gente vê que não é nada assim. Nós somos uma força da natureza. A E na gente está constelação a gente conectado. também traz isso, Fá, que É, tipo, perfeito. tipo, a questão de eu não estou no comando 100%, né? Existem outras Exato, forças que nos guiam, que nos regem, e que se eu não observo, a minha vida vira um caos, né? exatamente. Então, assim, a gente tem os aspectos astrológicos, a gente tem o sistema familiar, né? Se eu não estou em ordem com o meu sistema familiar, as coisas não vão fluir como eu gostaria. A gente acha que tem o controle, mas no fim não temos controle de nada, né? A coisa vai de acordo com, né, como você conduz ali, do jeito que você acredita ou do jeito que você se abre para esse além, né? E a gente vê isso com muita clareza, nós, né? Eu, você, Ludo, desse mundo mais, né, mais É. espiritual, digamos assim, não tão palpável, a gente consegue observar isso com clareza, eu acho. E é muito importante, assim, para quem escuta a gente faz um tempo, né? Talvez acompanhe o Fabrício nos textos dele, que ele posta. Você está ainda postando no Somos Todos Um, Eu posto sim, eu Fabrício? posto. Eu tive um Tá. período aí meio retirado, né, cuidando da minha saúde, então eu dei uma Uhum. pausa nos artigos. Gradualmente eu tive que escolher, né, porque o tempo ele é limitado. Mas eu Mas o posto no Fabrício, Somos Todos Um, sim. ele não fala tanto sobre isso, ele fala mais sobre astrologia mais certinho, assim. Mas, por exemplo, eu e a André, a gente às vezes deve conversar, falar aqui também sobre nossa manifestação da realidade, né? O quanto que é importante, sim, prestar atenção como é que a gente está manifestando. Mas manifestar não é assim. Ai, vai agora acontecer, vai aparecer uma barra de ouro aqui na minha frente, sabe? É, Ou, vai aparecer uma pessoa, eu vou casar amanhã. Quando a gente meio que se entrega para esse fluxo que o Fabrício está falando, né? E o fluxo inclui, por exemplo, o sistema familiar, assim. Aí é assim, meus pais são assim. Quando você se entrega e aceita e entra no fluxo, inclusive do mapa astrológico, né? O que o ciclo está te trazendo, você começa até a ter mais clareza sobre para onde você vai levar esse barco, né? Assim, tipo, peraí, não vou resistir, deixa eu só direcionar um pouquinho mais aqui, entender um pouco mais aqui, entender um pouco mais ali, né? E as coisas começam até a acontecer de uma forma mais harmônica, vamos dizer assim, né? Não é necessariamente positiva, vai? Mas eu acredito que o aprendizado tende a ser mais profundo mesmo, quando a gente se entrega e resiste menos, né? E esse resistir menos, para mim, é muito também aceitar que a força da natureza é muito maior do que a gente, né? A Terra está aí, é muito maior que a gente. A gente faz parte, mas é muito maior, E né? assim, né, a gente Então, está num momento do tempo que as pessoas vão começar a olhar para si, para dentro. Eu acredito nessa. Eu sou bem positiva, sabe? Eu sou aquela mais otimista que pessimista. Eu tenho essa crença que a gente vai começar a olhar para si, para dentro, né? Porque a constelação traz muito isso, parte de mim, né? É de mim
para fora. Então, eu estou em ordem aqui, eu consigo reverberar isso ao meu redor, e naturalmente as coisas ao meu redor começam a melhorar, e eu ajudo até esse ao redor a progredir, a expandir, assim como eu estou evoluindo e expandindo, né? Então, é uma coisa que eu acredito muito. E eu acho que esse momento do tempo que a gente está vivendo, as pessoas gradativamente, pouco a pouco, estão se percebendo que existe algo além do meu umbigo, né? Que não é só o ser humano no planeta Terra o centro do universo, está bem longe de ser centro do universo, né? Que existe algo muito além disso e que a gente tem que olhar, né? Ou olhamos para dentro e nos autoconhecemos para a gente conseguir dar um salto quântico aí, você vai ficar estagnado, batendo cabeça, vivendo num caos e numa montanha-russa literal, né? Então, eu penso um pouco assim, nossa, e tudo que você trouxe é grandioso, assim, muito obrigada mesmo, porque traz um olhar bem, não vou falar humanizado, mas um olhar profundo mesmo, mais do que humanizar, é mais do que humanizado, sabe? É um olhar, um olhar natural da natureza mesmo, de um lugar muito profundo. É difícil a gente ter trocas assim nesse mundo que vivemos. Então, assim, nosso tempo está acabando, aproveitando aqui para te agradecer todo esse cuidado, né, todo esse carinho de falar de coisas tão, né, delicadas também, se colocar. Também a gente aqui é um espaço onde a gente procura estar aberta para tudo, todo tipo de utopia, todo tipo de crença, sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento. E você trouxe de uma maneira muito sutil e muito gentil para as pessoas que possam ter qualquer tipo de preconceitos em relação ao xamanismo, se abrir um pouquinho e olhar um outro olhar para esse lugar tão sagrado. Obrigada. E pesquisar bastante, né? Você falou vários nomes, eu acho que muita gente que Sim, tem dúvida de livro, que fica me perguntando, vai ter uma fonte bem rica, né? Assim, só anotar e procurar agora. Ah, sim. Perfeito, gratidão, Fabrício. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado mesmo pela troca também. Agradeço. Estar aqui com vocês foi ótimo. Estamos aí, né, pessoal? Vamos junto, como diz os índios americanos, né? Mitakoi Oyuasi, que é somos todos aparentados, estamos todos conectados o tempo todo, né? Muito obrigado, foi ótimo também. e, gente, para quem não segue, então, aqui no nosso descritivo vai estar todos os contatos do Fabrício, o que ele indicou, né? A Elu já anotou ali, já vai publicar aqui, colocar os nomes dos autores, livros e tudo que ele nos indicou. E é isso. Espero vocês no nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Fabrício, gratidão. Elu, gratidão. Beijo. Um abraço para vocês. Beijo.